O que faz alguém acordar cedo? Ou até mesmo nem dormir? O que faz alguém ser um exemplo da porta para dentro e uma referência da porta para fora? Essas perguntas parecem complexas, mas a resposta é bem simples. É o nosso desejo de ser mais. Mais presente, mais relevante, mais confiante para transformar o mundo à nossa volta. A Exame e a Sampo também decidiram ser mais, e por isso se uniram. A Exame é uma histórica publicação. É a maior plataforma de negócios do país, com mais de 20 milhões de usuários por mês e uma comunidade com mais de 16 milhões de seguidores. A Sampo, com seus mais de 400 cursos e professores, é uma instituição altamente respeitada, eleita 5 vezes uma das melhores escolas de negócios do mundo. Ao lado da Exame, a Sampo terá mais alcance, levando sua reconhecida qualidade de ensino para milhões de brasileiros. Ao lado da Sampo, a Exame vai formar profissionais ainda mais notáveis com um novo hub de educação e negócios, incluindo múltiplos formatos de cursos online, presenciais ou híbridos. As duas marcas têm uma vocação em comum: a excelência em informar e formar líderes. E chega para ser mais que uma instituição de ensino. Chega para realizar sonhos, para ser líder na formação de profissionais, do estagiário ao C-Level, para ser a mais relevante comunidade de executivos e uma das melhores universidades do país. Quem jamais desiste de ser mais, já sabe quem procurar. Exame mais Sampo, para ser mais relevante, para ser mais presente, para ser mais. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Carreira em Foco. Meu nome é Pedro Consoli e eu sou jornalista aqui no Grupo Exame Sampo. Como vocês já sabem, o nosso objetivo aqui é muito simples. É você separar 30 minutinhos do seu dia para aprender algo novo, para você ser um profissional melhor depois do almoço do que você era na hora do café da manhã. Porque aqui a gente trata sobre assuntos importantes para qualquer área de atuação, independentemente se você seja de exatas, humanas ou biológicas. A gente vai falar de inteligência artificial, de finanças, de ESG, de liderança, de marketing. Então são temas que são importantes para qualquer área. Então, você separando esses 30 minutinhos para acompanhar o programa, você vai se tornar um profissional mais qualificado e vai se tornar um profissional mais preparado para assumir novas responsabilidades e subir de nível na sua carreira. E então, sem mais delongas, vou já apresentar o professor de hoje, que é o vice-reitor de Educação Corporativa aqui na da Exame Sampo, André Nardi. Seja muito bem-vindo, André. Pedro, muito obrigado mais uma vez. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Sou o André Nardi, vice-reitor de Educação Corporativa aqui da Sampo, Exame Sampo. Vou falar um pouco com vocês sobre inovação e decisão dentro do contexto de inteligência de mercado. Primeiro vamos entender aqui, definir o que é inteligência de mercado. Inteligência de mercado é o processo de você definir grandes questões estratégicas e a partir daí processar, ir atrás, processar, armazenar, organizar, disseminar, gerar insights e transformar esses insights em elementos para tomar de decisão dentro do contexto de competição e de interação de uma empresa com o seu mercado. Isso aqui pode ter uma série de consequências interessantes, relevantes, mas o mais importante é a gente entender, primeiro, por que isso é importante. É importante porque, primeiro, define uma postura de orientação da organização para o mercado. Segundo, ajuda a gente a entender o quanto a gente está viciado ou não com as nossas próprias ideias. Esse é um dos grandes problemas em qualquer organização, em qualquer gestão de organização, em qualquer momento do ciclo de vida de uma empresa. Seja uma startup, uma empresa que está crescendo, uma scale-up, seja uma empresa madura, seja uma empresa que está se reinventando. Por quê? Porque normalmente o ser humano se apaixona pelas próprias ideias. Um dos grandes desafios é a gente testar o quanto que a gente está conseguindo criar uma teoria de visão de mundo capaz de dar conta do que realmente está acontecendo e não simplesmente ser capaz de nos contentar internamente como seres humanos. Isso é comum, isso é natural, não é uma coisa que acontece só no contexto das organizações, acontece em qualquer atividade humana. No contexto das organizações econômicas principalmente, mas em todas as organizações tem um efeito maior ainda, que é a gente perde razão de ser, perde a conexão com o mundo e isso vai
tornando a empresa não só menos relevante, mas tornando ela menos competitiva e geralmente menos lucrativa, negativa e leva à extinção da organização. Então, é fundamental a gente olhar a inteligência de mercado dentro desse contexto. Eu preparei aqui um breve diagrama para dar uma visão geral desse negócio, antes da gente entrar na discussão das decisões e da inovação. Porque eu acho que isso dá uma visão ampla do que a gente está falando sobre inteligência de mercado. Então, esse ciclo que primeiro é um ciclo, não é um fluxo só. Ele se retroalimenta, né? Isso é muito importante, né? Então, ele começa com essa ideia das grandes questões, né? O que a gente quer, né, como organização? Onde é que a gente quer chegar? Quais são os meus objetivos de negócio? Qual é o meu posicionamento? Que produtos a gente vai oferecer? Para que clientes? Em que condição? Em que mercados? Qual é o tamanho desse mercado? Né? Depois, uma questão de implementação. Estamos implementando os nossos planos mercadológicos adequadamente? Né? Eles estão indo pelos caminhos que a gente gostaria? É uma espécie de, a gente chama de auditoria de marketing. Né? A gente desenhou um posicionamento, desenhou um portfólio de produtos, desenhou uma estratégia de canais de relacionamento com clientes. Como é que está indo isso? Né? Então esse é o segundo ponto. O outro são questões emergentes. Surgiu, a gente está no mercado de blockchain, entrou um novo concorrente. Putz, será que esse concorrente aqui está causando algum estrago? Né? Ou estamos num determinado mercado de produtos ou de serviços e começamos a ter sinais de que tem uma nova forma de usar o nosso produto. Ou tem um novo tipo de serviço que está começando a competir com a gente, não sendo exatamente da mesma categoria. Está resolvendo o mesmo problema, mas não é o mesmo produto. Como é que a gente descobre isso? Né? Está surgindo um novo mercado numa nova região. Será que a gente tem que ir para lá? Nós temos que estar presente? Né? Surgiu uma nova mídia social. Será que a gente tem que estar presente ali? Os nossos clientes estão ali? Os nossos potenciais clientes estão lá? Né? Então, questões emergentes relevantes. E o outro é planejamento. Obter dados, né, informação, né, obter informações para que a gente possa continuar o nosso processo de planejamento ou possa fazer o nosso processo de planejamento. Né? E aí você tem uma combinação de dois elementos de inteligência aqui. Né? Todo mundo fala tanta inteligência, né? Esse aqui é um negócio que antigamente já se falava de inteligência. Um é a inteligência de mercado, a outra é a inteligência de negócio. Né? A inteligência de mercado é entender tudo que está para fora da organização. Contexto, mercado, consumidores, produtos, organizações, né? Competidores, estrutura do mercado, para onde o mercado está indo, né? Contexto geral da sociedade que influencia o mercado, tudo isso. O outro é o business intelligence, é aquilo que está acontecendo dentro da organização. Tudo que está ligado às funções organizacionais, vendas, marketing, compras, operações, processos, jurídico, tá certo? Estratégia, tecnologia, tudo. Né? E assim, vejam que na parte de baixo desses dois aqui, vocês estão vendo no gráfico, ele tem as fontes de onde a gente captura as informações. Por quê? Porque são fontes diferentes. Né? E vou dar um exemplo simples de como é importante a gente ter a visão dessas duas coisas trabalhando juntas e como é importante a gente ter informações atualizadas sobre elas. Né? Imagina que no final do mês de janeiro a sua organização atingiu 15% de crescimento de vendas e isso significou que vocês bateram a meta de vocês de vendas. Né? Só que essa informação é legal, bateu o orçamento, o cara do financeiro está feliz, o cara de vendas e de marketing estão contentes também, todo mundo cumpriu o objetivo. Alguém tem que dizer para essa turma se o mercado cresceu 15%, 10% ou 20%. Porque se cresceu 20%, cara, nós temos um problema. A gente tem um gap, a gente não tem um atingimento. Estão entendendo? O mercado está mais rápido do que a gente imaginava. Esse é o efeito da inteligência de mercado. É dar esse input de fora para a gente avaliar diretamente e corretamente se a gente está indo bem ou se a gente está indo mal. Estão entendendo? Essa é a razão de a gente ter a necessidade, qualquer organização precisa ter algum nível de estrutura de organização para trabalhar a inteligência de mercado. Nem que seja, né, antigamente, no mundo analógico, tá certo? É aquela história, eu vou dar uma olhada nas lojas dos concorrentes para entender o que eles estão vendendo, se os consumidores estão entrando ou não, estão gostando do que estão vendo. Né? No mundo digital, você tem muito mais coisas, tem muito mais formas, coisas mais sofisticadas e mais simples de fazerem. Né? Com inteligência artificial, então, se vocês pegarem as atualizações dos próprios conteúdos da Exame Sample sobre o uso de ferramentas de inteligência artificial, vocês vão ver que tem uma série de coisas
que podem servir de formas de captura e de processamento de informações digitais quase que em tempo real. Isso é muito importante. Outro ponto importante é assim, essas informações, quando elas vêm para dentro, a primeira coisa que acontece é, se a gente não formulou bem essas grandes questões, os desafios, o plano, as questões emergentes, elas não vão servir absolutamente para nada. É só tempo à toa e energia e atenção gasto à toa de todo o time que gerou isso aqui, do time executivo, se for analisar esse troço. Então precisa ter essa motivação. Por que eu estou capturando essas informações? Aí a gente vai atrás de quais informações e a gente vai seguir mais ou menos o fluxo desse processo que eu coloquei aqui do lado. Processa, armazena, interpreta e disponibiliza. Disponibiliza para quê? Para gerar insight. Para quem? Para quem precisa gerar esse insight. Pode ser um time de apoio, pode ser um time de executivo, podem ser os dois, tá certo? Podem ser várias áreas, né? Mas fundamental você ter um plano, ou pelo menos uma ideia de como fazer isso, tá certo? E criar um processo. É óbvio que para coisas pontuais não é necessário você pensar tanto no processo, mas para essas coisas que eu comentei aqui, em grande parte, mesmo as questões emergentes, você tem uma necessidade de ir entendendo o que você vai fazer melhor na próxima, tá entendendo? Isso tem um impacto gigantesco na eficiência e na qualidade de como é que a sua organização vai absorver essas informações para tomar essas decisões novas. E aí, essa disponibilização de informação, ela serve justamente para quê? Para a gente colocar e criando esses formatos de insight, como eu comentei dessa questão da venda, né? A gente conseguir relativizar as nossas posições de informação e, a partir daí, disseminar essas informações para que elas se tornem ações, tá certo? Essas decisões, né? Ou seja, legal, eu descobri que o mercado cresceu 10% e a gente vendeu 15% a mais do que o mês anterior. Ótimo! Quer dizer que a gente está num ritmo bom, a gente encontrou alguma coisa que provavelmente os nossos concorrentes ainda não encontraram. Isso é muito bom. Então a gente poderia tomar uma decisão que é legal, vamos seguir no plano, né? Quanto que é o próximo crescimento desse mês, dos próximos 3 meses? Né? A gente pode olhar e falar assim, legal, vamos aumentar a nossa meta, porque se a gente está num ritmo bacana e o mercado talvez não encontrou ainda, talvez a gente possa crescer a nossa margem ou crescer o nosso market share, dependendo de como é que vai ser a nossa estratégia de preço e de distribuição, em cima dessa informação. E se a gente conseguiu essa informação antes dos concorrentes, melhor ainda. Estão entendendo por que é meio que uma corrida competitiva, essa ideia de ter inteligência competitiva, inteligência de mercado? Se a gente tem e o nosso concorrente tem, está todo mundo mais ou menos igual, se todo mundo tem um processo mais ou menos, né, no mesmo nível de qualidade. Se a gente tem e o nosso concorrente não tem, a gente tem uma vantagem competitiva. Ela pode ser uma vantagem competitiva transitória, se a forma como a construção dessa inteligência de mercado, ela pode ser copiada, né? Ela pode ser uma vantagem competitiva mais duradoura, se ela é mais difícil de ser copiada. Agora, e se a gente não tem inteligência de mercado e o nosso concorrente tem, e quem está tomando essa decisão e saindo na frente é o concorrente e não a gente? Aí a gente está em desvantagem competitiva, e a gente tem que correr atrás, certo? A maior parte das vezes a gente compete em nível de paridade competitiva, ou seja, todo mundo tem mais ou menos a mesma informação. Agora, se vocês não tiverem e o concorrente tiver, nós estamos com problema, né? Estamos com problema. Então, esse é a questão do timing da decisão e do movimento, é o jogo, né? É o jogo de como é que de como, quando, onde, quem toma a decisão e como é que a gente reage, né? A gente pode chamar de um curso de ações, né? A gente vai agindo, reagindo, agindo de novo, entendendo de novo, absorvendo informações, tomando insights, fazendo correções de rota, né? E eu coloquei no último quadrinho ali algumas ações estratégicas, né? Ações táticas e ações operacionais, mas principalmente estratégicas e táticas, que tem a ver com o processo de captura de informações, geração de insight para tomada de decisão estratégica e tática. E para quem não tem exatamente certeza do que é uma coisa ou outra, eu vou explicar o que é. Uma ação estratégica é uma ação que vai ter um impacto de longo prazo, né? Começa agora, mas vai ter um impacto de longo prazo. E vai ser muito caro da gente reverter essa decisão. Uma mudança na configuração do negócio, por exemplo. Vou entrar no negócio de educação. Vou entrar no negócio de mídias sociais. Né? Vou entrar no negócio de fabricar carro. Ou vou entrar no negócio de criar software para veículos mais leves do que o ar, por exemplo, dirigíveis, sei lá. Tudo isso são decisões estratégicas. Decisões táticas
eu vou acelerar esse negócio, eu vou diminuir a velocidade, eu vou criar um novo produto, vou tirar um novo produto, vou fazer uma parceria, vou criar um novo canal de distribuição, vou entrar numa outra região. Isso são decisões táticas. Operacionais é o dia a dia, tá certo? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. Como é que é o meu posicionamento estratégico? Isso é uma decisão estratégica. Quais são os meus produtos? Se eu vou definir que eu vou entrar num mercado ou em outro, é uma decisão estratégica. Que tipo de... Qual é o produto? Tira esse, põe aquele, melhora um produto, melhora outro, diminui as features desse produto, porque não tem uma relação feature, valor, benefício percebido e preço que é adequada para o cliente. Tudo isso são decisões táticas, né? Inovação pode ser uma decisão estratégica, pode ser uma decisão tática. Como é uma decisão estratégica? Eu vou procurar inovação dentro de um contexto que vai mudar o meu posicionamento de mercado. É estratégica. Eu vou criar uma inovação que vai me permitir melhorar uma série de produtos, ou um produto específico que é relevante. Decisão tática, tá certo? Gestão de risco, isso é extremamente importante. Quem lida normalmente com o mercado não está acostumado a discutir risco, acha que isso é coisa do pessoal de finanças e operações. Não, é de todo mundo. Gestão de risco é assim, qual é o risco de eu ser o primeiro nesse mercado? Qual é o risco de eu ser o segundo? Porque eu vou aprender um monte de coisa com o primeiro. Qual é o risco de eu não estar num determinado mercado, numa determinada região, ou de eu perder o meu melhor cliente? Estão entendendo? Qual é o risco de eu trabalhar com uma margem abaixo do meu concorrente para ganhar mercado e com isso eu educar mal os meus clientes para que eles entendam uma relação de preço e valor que não é a relação adequada de preço e valor do meu produto, né? Essa gestão de risco que a gente está falando. Qual é o risco de eu não investir em crescer naquela hora que eu tinha o meu crescimento de 15% e vou tentar crescer 20%? O risco é eu perder a velocidade, perder a tração e a minha estratégia de crescimento não dá certo, tá certo? Investimentos, como é que eu vou alocar os meus investimentos? Não tem nenhuma organização que não vai ter dificuldade em algum momento de ter acesso a recurso, né? Certamente, a primeira coisa que vai faltar são pessoas. Pessoas qualificadas é o maior gargalo em qualquer organização hoje, em qualquer lugar do mundo, em qualquer setor, né? Mas investimento, você pode não ter dificuldade de acesso, mas o custo do investimento vai crescendo. O custo do capital cresce. Então, o que é importante? É a gente entender qual é a melhor alocação de investimento que a gente tem. E se a gente tem boas informações, a gente tem mais chance de acertar a nossa alocação ideal de investimento. Tá certo? E uma coisa importante, a gente nunca vai trabalhar com informação perfeita. Tá certo? A inteligência de mercado nunca vai dar informação perfeita, como nada no mundo, nem em finanças, nem em marketing, nem em RH, operações, qualquer coisa, vai dar informação perfeita. A gente sempre tem que trabalhar com a ideia de que a gente vai ter incerteza, a gente vai ter um nível de risco, a gente vai ter um nível de coisa que a gente não conhece, né? O Herbert Simon, que é um prêmio Nobel de Economia de 78, ele dizia sempre que a gente trabalha também com uma coisa que é a racionalidade limitada. Mesmo que a gente tivesse informação perfeita, o ser humano, individualmente ou em grupo, nunca vai conseguir tomar uma decisão perfeita, absolutamente racional sobre qualquer coisa que seja, tá certo? Então esse é um outro ponto importante. A outra coisa é a aprendizagem. O que a gente aprendeu com esse processo? Por isso que está um círculo aqui, estão entendendo? Desse processo. O processo de aprendizagem é o que constrói uma organização. Uma organização que não é capaz de aprender é uma organização que está nascendo de novo todo dia. E, portanto, ela não tem alavancagem operacional. Ela não é capaz de fazer o próximo movimento mais eficiente, mais eficaz e mais assertivo do que o movimento anterior. Então isso é muito importante. Vou dar um exemplo aqui desse desenho de mapeamento, né? Rapidamente, né? Mapear o ambiente externo. A gente está falando de coisas tão diversas quanto distribuição de riqueza, educação, infraestrutura, governo, geopolítica, economia, saúde pública, demografia, meio ambiente, mídia, telecom e tecnologia. Todo mercado tem consumidores B2B ou B2C ou B2B2C que são influenciados por todos esses elementos. Pontos importantes. Você tem que ter alguma forma de escolher quais são os pontos relevantes para você começar a mapear. Se eu sou uma empresa muito média, ou uma empresa PME, eu não tenho dinheiro para fazer inteligência de mercado. Tem. Nem que você use uma ferramenta simples de inteligência artificial, uma Brix AI, um ChatGPT, um DeepSeek, para capturar algum tipo de informação ou monitorar os seus concorrentes, né? Colocar alguém para acompanhar em redes sociais o que está acontecendo nas principais redes com a sua marca, né? Com os seus produtos, né? Isso é extremamente importante para quê? Para você entender se você está fazendo os movimentos certos, né? Talvez não dê para fazer para todos os produtos, mas tente focar
no seu produto essencial, no seu mercado essencial, nas informações que você entende que são relevantes para que você consiga montar o seu plano de marketing, o seu plano de negócio, o seu plano financeiro, com o menor risco e a maior eficácia possível dentro da sua estratégia, seja de margem, de crescimento ou híbrida. Né? Por que isso está ficando cada vez mais importante? Né? Porque tanto a sociedade, quanto as organizações, quanto o marketing, eles estão mudando um pouco o foco. Estão virando cada vez online, cada vez mais interativo. E quando a gente pensa no marketing, o foco do marketing está mudando nesse desenho que a gente está colocando aqui tem a setinha azul, que mostra um pouco da evolução do marketing. A gente está indo nesse momento do amarelo, que é a mudança do uso das ferramentas digitais num modelo de marketing mais tradicional, para um uso das ferramentas de marketing para criar duas coisas: relações e confiança digital. Por quê? Porque a ideia de que a presença do marketing é uma presença de marketing hoje nas relações e na experiência do cliente. Então, é quase que uma interação online para você construir o momento de percepção do cliente junto de um dia a dia, de uma jornada que não é exatamente a jornada da compra do produto. Né? Se eu estou pensando em trabalhar com mobilidade e eu vendo carros ou eu faço oferta de serviço de aplicativo, qual é o melhor momento na vida, naqueles momentos da vida dos meus clientes-alvo, em que aquele produto vai se fazer relevante e necessário? É aí que o marketing entra. Esse é o desenho e é por isso que as redes sociais e todas as plataformas digitais são tão relevantes para isso. Por quê? Porque você entra no momento exatamente da necessidade de compra ou naquilo que parece ser com mais assertividade um momento de assertividade de compra. Né? Na verdade, de consideração de compra até a necessidade de compra se fazer presente. Né? Então é muito relevante. Né? Então você sai também de uma inteligência de mercado que é só gestão de conhecimento, que já é muito, tá certo? Eu começaria pela gestão do conhecimento e a gente vai para uma inteligência de mercado em tempo real, em que você tenta intervir nesse momento da decisão na hora que ele está acontecendo. Né? Isso também é muito importante porque os clientes, eles não são atendidos só hoje, em qualquer mercado, por um tipo único de competidores. Né? Eu mencionei a questão da mobilidade. Né? Há 20 anos atrás, se alguém perguntasse em uma série de âmbitos, né, seja de mercado corporativo, mercado de consumo, financiamento, mídia, anúncio, mercado de fornecedores e tudo mais, se a gente perguntasse o que é mobilidade, as pessoas iam ter uma certa dificuldade de responder. Talvez elas falassem assim, você está querendo vender carro, por exemplo? Para quê? Para quem? Né? Então todo mundo que produz carro, produz mais ou menos numa determinada estrutura de custo, de margem e de preço. Né? E aí o posicionamento de marca e o valor percebido faz a diferença. Quando você inverte esse jogo e diz assim, que problema que o carro que está sendo comprado por alguém está resolvendo, ou que parte do problema que o carro está entrando para resolver, o jogo muda. Porque aí você pode pensar, por exemplo, em transporte público como um concorrente de carro. Ou você pode pensar nos aplicativos como concorrentes de carros. Ou aluguéis de carro como concorrente de carro. É o mesmo dinheiro do bolso, só que a forma de consumo e o tipo de produto que está sendo ofertado é completamente diferente. Isso pode parecer só uma coisa simples e superficial, mas isso basicamente quer dizer o seguinte: se eu consigo montar uma estrutura de margem em que a lógica de preço-valor na cabeça do meu cliente, do meu mercado consumidor, fecha melhor num modelo ou no outro, os outros modelos de negócio começam a ficar obsoletos. E eles começam a perder relevância nesse mercado para resolver esse tipo de problema. É o que a gente chama de mudança da visão de concorrência por setor para a visão de concorrência por arena. E aí a inteligência de mercado é mais importante ainda, porque o marketing vai estar focado em construir a experiência, construir a percepção de valor mais relevante para o meu cliente, na jornada mais relevante do cliente. Estão entendendo? Então é mais relevante ainda a gente ficar o tempo inteiro entendendo como é que a gente constrói a melhor equação de preço-valor para o nosso cliente. Né? Inovação, a mesma coisa. Né? Estão vendo quantas decisões que a gente está falando aqui? Né? Inovação, a mesma coisa. Quando a gente fala, muita gente fala desse modelo dos 3 horizontes. Né? O modelo dos 3 horizontes está meio que baseado nesse livro do final dos anos 90. Né? O livro de 2000, se eu não me engano, chama-se The Alchemy of Growth. Né? Eu trabalhei com esses conceitos mais ou menos nessa época. Né? E ele diz mais ou menos o seguinte, né?
É um livro fantástico, se o pessoal, se vocês quiserem ler, vale a pena. Né? Tem vários textos que falam sobre ele e tudo mais. Né? Alguns, a maior parte, inclusive, não cita. Mas é bem interessante esse livro aqui. Que ele fala que a inovação, a estratégia de inovação, ela tem que estar baseada na construção de um portfólio de inovações, né? Ligado ao desenvolvimento das capacidades e aos mercados que a gente vai atender. Né? Os mercados existentes e as capacidades que a gente já tem hoje, é o Horizonte 1, ou seja, vou melhorar os produtos. Eu já sei o que eu faço, vou fazer melhor. Tem o Horizonte 2, que são aquelas inovações que eu vou ter que construir alguma capacidade, mas eu já sei mais ou menos o caminho para construir. Então eu já sei como é que é, com parceiros ou internamente, mas eu já sei como fazer. E normalmente são mercados que, como eu não tenho as capacidades, eu não consigo atender. Então são mercados novos. São oportunidades de crescimento, vamos dizer, adjacentes ao mercado que eu já atendo. E aqueles mercados absolutamente novos, que talvez até a gente tenha necessidade de criar esses mercados, né, com capacidades que a gente vai desenvolver ainda, inclusive aqui quando eu falo capacidades, é capacidades mesmo. É como entregar, como desenvolver e tecnologias também. São aqueles mercados muito futuros. Né? Se a gente pensar, por exemplo, em carros autônomos, se a gente pensar em biotecnologia, se a gente pensar em uma série de tecnologias que permitem algum tipo de simbiose homem-máquina mais sofisticada, enfim, usos mais avançados de inteligência artificial e tudo mais. O que acontece? Essa lógica era muito boa nos anos 2000, porque você não tinha nem a conectividade digital e a pervasividade, né, ou seja, a quantidade de gente conectada digitalmente, nem a quantidade de dados que permitia você ter essa velocidade toda que a inteligência artificial, mais internet, mais conexão de telecom, permite a gente ter hoje. Né? Ou seja, o conhecimento fluía mais lentamente. Né? Dava tempo de fazer tudo isso dessa forma. Hoje, na verdade, como a gente tem isso e é muito mais rápido de conectar as coisas, a assimetria, ou seja, aquela diferença de informação que tinha entre um conhecimento, entre quem conhecia e quem não conhecia, ela está diminuindo, em parte. Né? Tem situações que não, mas em parte sim, para fluxo de informação e uma série de coisas sim. E isso faz com que inovações que parecem ser de muito longo prazo não necessariamente sejam de tão longo prazo assim. Então a gente não pode mais trabalhar com a segurança de um futuro muito distante. Tem coisas que certamente, tem barreiras tecnológicas. Né? Queremos substituir o petróleo. Putz, tem uma série de coisas que é difícil substituir o petróleo em escala, por exemplo. Em pequena escala é mais fácil, em longa escala, em grande escala é muito difícil, por exemplo, substituir barreiras de comportamento, né? Trabalhar barreiras de comportamento. Então, essas coisas talvez sejam um pouco mais longas, mas assim, o trabalho de todo mundo é justamente para fazer o contrário, para que elas sejam mais rápidas. Então a gente tem que trabalhar com a ideia de que esses três horizontes são três horizontes que estão meio que em paralelo. Talvez alguns fiquem um pouco mais distantes, outros um pouco mais próximos. Mas tem que considerar que a gente tem que ter uma estratégia em paralelo para trabalhar com esses três. Né? E é por isso que é importante a gente trabalhar em rede, a gente trabalhar com parcerias para além da nossa organização, né? Com ecossistema, né? Inclusive com organizações que não são organizações de mercado, né? Universidades, governo, tá certo? Organizações de terceiro setor. Né? Os ecossistemas sofisticados, né, que geram inovações absolutamente radicais e disruptivas, eles têm atores de todos os tipos. Por quê? Porque eles têm interesses que, em conjunto, têm muito mais eficácia do que os outros tipos de ecossistemas menos diversificados. Né? E só para fechar aqui, falar rapidamente, né, dois últimos slides aqui, eu gosto de dar sempre exemplos de literatura, porque eles servem para a gente olhar um pouco para além do mundo de negócios e ver como isso é uma questão humana, não só uma questão de negócio. Então eu coloquei aqui alguns livros da Barbara Tuchman, que é uma ganhadora do prêmio Pulitzer, é uma escritora, ela escreve romances históricos, então são textos legais para ler, para entender um pouquinho a essência disso que eu estou falando num outro contexto, se vocês quiserem, né? Um contexto mais leve, que é um pouco essa frase que eu coloquei aqui, né? As decisões e os caminhos que a gente toma hoje, elas podem ter consequências futuras muito relevantes e que a gente não controla se a gente não agir hoje, tá certo? A gente absolutamente nunca vai controlar o futuro, mas a gente tem a obrigação de agir, né, sobre esse futuro naquilo que a gente acredita. Então a Barbara Tuchman, ela conta um pouco dessas histórias sobre a evolução da sociedade ocidental nos últimos 200 anos. Tem um livro muito legal sobre a Idade Média, né, o Espelho Distante, e vários livros sobre grandes tentativas de tomar decisão que acabaram levando a consequências absolutamente não previstas e terríveis, como a Primeira Guerra Mundial, por exemplo. Esses livros todos têm em português também, eu usei essa foto em inglês, mas todos têm em português.
E queria fechar aqui com um último ponto, que é assim, reforçando, a gente sempre trabalha com informações imperfeitas, sempre, nunca vai trabalhar com informações perfeitas. E assim, quando a gente estuda a psicologia e a biologia humana, a gente vê, e eu trabalhei especialmente com a psicologia humana em tomada de decisões durante muito tempo, meu mestrado e doutorado foram sobre isso, a gente vê que não tem como a gente tirar os vieses. A única coisa que reduz viés é atenção e processo, tá certo? Então atenção e processo é essencial, e o que a gente está falando hoje é justamente isso, né? E o foco no processo é a gente entender o que a gente está aprendendo com ele. Então, espero que vocês tenham gostado muito, tenham aproveitado, eu fico à disposição de vocês e espero que consigam seguir aí o caminho de vocês de aprendizado e de colocar em prática essas coisas que a gente discutiu com as reflexões de vocês. E até o próximo encontro aí e sucesso a todas e todos.